A paz do Senhor seja com todos nós. Estaremos dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada. Não é uma leitura com uma pregação, é uma leitura com um breve comentário para alcançar aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia, que não têm um bom entendimento bíblico, né? Então, a finalidade é essa, né? Tá bom? E esperamos que seja muito útil para todos nós. Estaremos lendo hoje o capítulo de número 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus. Não? E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Os fariseus e os saduceus eram duas seitas religiosas e eles estavam perseguindo Jesus, procurando achar uma oportunidade para matá-lo, para criar uma situação com ele, para obstruir a pregação do Evangelho, né? Criar um obstáculo, criar problemas, impedir que a palavra fosse pregada, né? E o inimigo ele tem muitos artifícios para fazer isso. E eles pediram o sinal do céu a ele, a Jesus, né? Mas ele, Jesus, né, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, o céu está avermelhado, então haverá bom tempo, né? Eles falam. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então Jesus falou, vocês querem sinal do céu, mas vocês não sabem ver o céu e saber se vai chover, se vai dar bom tempo. Né? Então, eles estavam querendo coisa, mas Jesus, que é a própria sabedoria, pegou-os nas suas próprias palavras. 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Ele pensou que Jesus estava falando a respeito de pão que eles não tinham. Mas ele estava falando do fermento, da fermentação. Bem-vindo, bem-vindo, irmã Gina Fernandes, Alexandre, Rosalina. Bem-vindo, eu vou dar só o bem-vindo, não vou dar aceno não, tá? Mas vou falar bem-vindo. Quem eu enxergar ali, já eu vou falar bem-vindo, porque eu estou meio distante aqui de onde está sendo filmado aqui. Mas ele estava falando da fermentação, da criação de problemas. E isso acontece nos dias de hoje. Sempre tem uma fermentação, tem uma criação de problemas, para que o Evangelho não seja proclamado, não seja pregado na sua plenitude, né? Na sua plenitude e mesmo dentro do templo onde estão as pessoas, né, que já fazem parte ali do grupo de membros, e também para que ele progrida e alcance outras pessoas que estão aí sofrendo. Todos nós haveremos de padecer aflições, Jesus disse em João 16:33, né? Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então fique sossegado, porque eu sei como é que trata isso e eu vou livrar a todos vocês. O Salmo 34:19 diz que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas, né? Então é importante. Obrigado, irmã Rosalina, pelas suas palavras aí, ó. Então ele está falando, cuidado com o fermento dos fariseus. Não tinha a ver nada com o fermento que põe pão. 8. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Né?
Aqui também a Elaine e Antônio Romão, bem-vindos, né? Não custa nada dar uma cena aqui, é meio perigoso derrubar esse aparelho aí. Mas, aqui mais uma vez ele usa. É que a fé é uma fé, não é que é a quantidade de fé. Não adianta ter uma caixa inteira, um caminhão inteiro de melancia estragada. Então, a fé, nós vamos ver no capítulo 17, 20 diz: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Rita Oliveira, bem-vinda em nome de Jesus. Então, o que acontece? A fé tem que ser viva. Então, ele fala assim, pouca fé, essa fé sua não está servindo para nada. A sua fé está aí, mas enfraquecida, aniquilada, uma fé sem eficácia, uma fé sem produzir obras, enfim, nós temos que ter uma fé viva, uma fé disposta, né? E ele diz assim, sobre não ter trazido pão, vocês ficam aí discutindo sobre trazer pão, não é nada disso que eu estou falando. 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantaste, quanto que sobrou, né? Ele está falando. 10, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste, né? Então, nas duas multiplicações dos pães, Ana Paula Pavanelli, bem-vinda em nome de Jesus. Então, ele estava querendo dizer ali, isso aí não é problema, o problema é a fermentação, os problemas que eles colocam diante das pessoas, e as pessoas, a sutileza do pecado, as armadilhas desse mundo, elas vão pegando as pessoas, né? 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasses do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus era uma doutrina hipócrita. Eles falavam, eles eram legalistas, né? Tem gente que fala naquilo, tem uma fala, mas não tem uma prática. Tem um discurso, mas não tem a execução do discurso. Tiago fala bem claro isso, assim falai, assim procedei. Também aqui em Mateus 5:37 diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, né? O bajulador é perigoso, porque o bajulador, ele ora fala assim, outra hora ele fala não, ele quer agradar, tudo para ele tá bom, né? Mas nós temos que ter cuidado. Deus não se agrada do bajulador, da bajuladora também, que é de ambos os sexos, né? Agora, olha bem aqui, ó. 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, ele fez uma pergunta aos discípulos, ele perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem que as pessoas dizem que sou eu? Jesus perguntou, como é que as pessoas estão me vendo? Como é que você vê Jesus? Como é que você vê o Espírito Santo? Como que você vê o Pai? Será quem que é mais, o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Eu já ouvi um grande pastor na escola dominical escrever, e nós vimos várias escolas dominicais, alguém escrever primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Meus irmãos, primeiro, segundo, terceiro, isso é numeral ordinal. Então dá a impressão que o primeiro colocado foi esse, o segundo foi esse, o terceiro foi esse. Então tem uma colocação diferente. Não existe nem primeira, nem segunda, nem terceira pessoas. Eles confundem isso por causa de Mateus, lá no último capítulo 28, versículo 19, que fala batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas pode batizar em nome do Espírito Santo, do Filho e do Pai, do Pai e do Espírito
Espírito Santo, do Filho, não tem a ordem, não importa, porque os três são iguais. Jesus, em João 10:30, ele fala, eu e o Pai somos um. Lá em Atos 5, Pedro fala, vocês mentiram para Deus, vocês mentiram para o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que mandou os homens santos escreverem a Bíblia. É a pessoa da Trindade que nos ensina todas as coisas, diz João 16:24. E faz-nos lembrar de tudo que Jesus falou. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então eles são iguais em glória, majestade, poder, misericórdia, bondade, onisciência, onipresença, grandeza, enfim, todos os qualificativos que só a Deus, soberania, majestade, magnificência, e são as três pessoas, são iguais em uma unidade, é a Trindade, é o Deus Trino. Na Bíblia não tem escrito isso, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Tá certo? Não tem. Estou dizendo para vocês que não tem. E às vezes a pessoa põe isso da cabeça dele e põe na cabeça dos outros. E as pessoas aprendem errado. Mas ele perguntou, o que as pessoas dizem ser eu? 14. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Eles estão falando que o Senhor, quer dizer, ele estava falando ali que ele era falando até numa reencarnação, que ele era o João Batista, que ele era um Elias, Jeremias. Não tem, isso aí não tem. A Bíblia diz bem claramente, lá em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Entendeu? Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, quando Davi adultera com Batseba, que morre a criança daquela vida que ele estava vivendo com ela, que Deus matou a criança. Deus falou que ia matar a criança e matou a criança. Pode ler lá. Não sei se um dia nós estaremos lendo lá, porque o Velho Testamento é mais complexo. É agradável de ler, mas é bom ter um comentário. E aí, o que aconteceu? Davi falou, eu não vou mais vê-la. Quem vai não volta não, gente. Só quem foi e vai voltar é Jesus. Ele falou, em João 14:3, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez para vos buscar para mim mesmo, para que quando eu estiver, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele que prometeu que vai voltar com os seus anjos, a trombeta vai tocar, anunciando que o rei está voltando. Quando o rei voltava das batalhas e chegava perto da cidade, os arautos, avisavam e as trombetas tocavam anunciando a volta do Senhor, e haverá a trombeta vai soar e Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, a sua noiva, para as bodas do Cordeiro. E aí Jesus falou, então tudo bem, um falou que ele era o João Batista, o Elias, Jeremias, ou outro profeta. E ele no 15 pergunta, disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo, né? Então, meus irmãos, nós temos que entender isso, né? Que Pedro enxergou nele, que ele era o Cristo, aquele que haveria de vir, o ungido de Deus, né? O ungido de Deus. Tudo bem. Que está escrito lá em Isaías 61, 1, né? Eis que o Senhor me ungiu, e Cristo quer dizer
né? Ungido em grego e Messias quer dizer ungido em hebraico. Mas tudo bem, eu estava procurando algo aqui, mas já é mais ou menos dentro disso que eu já falei. Aí Jesus responde para Pedro, no 17, e Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Foi Deus quem revelou a você que eu sou o ungido, o Filho de Deus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele disse, sobre essa palavra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, isso que você falou, eu vou edificar a minha igreja, edificar nessa palavra, que ele é ungido, o Filho de Deus, mas tudo bem. 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Ele pediu para não falar, mas a pessoa não segura. Você, quando recebe uma alegria, algo assim extraordinário, você não segura, você vai contar para os outros, né? Em Lucas 15, o outro, quando achou a ovelha perdida, foi contar para os vizinhos. A mulher que havia perdido uma moeda, ela, quando achou, ela foi contar para as vizinhas que acharam a moeda. E mais do que isso, a partir do versículo 11 de Lucas 15, o pai, quando o filho retorna à casa, era um filho perdido. Então, ele não somente avisou os vizinhos, mas convidou-os. Ele deu uma festa especial, porque aquele filho foi resgatado, foi recuperado, voltou para casa. Então, meus irmãos, é importante, meus amados, nós sabermos isso aqui, né? Mandou dizer que não ia falar, mas acabaram falando. 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus começou a falar, ele falou isso parece que umas 8 ou 9 vezes. No momento aqui eu não me recordo bem. Ele falou que ele ia padecer nas mãos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia. E eles não entenderam isso, porque quando Jesus morreu, eles acharam que tudo tinha acabado, né? Os 2 discípulos que iam para Emaús, que está lá em Lucas 24, e lá iam cabisbaixo, agora, puxa vida, investimos nossa vida nisso, e ele morreu. Mercedes Aleixo, bem-vinda, sempre presente, obrigado, Deus continue abençoando. Então, meus irmãos, meus amados, tá vendo? Ele avisou isso aí, mas eles não atentaram. Parece que Jesus não permitiu para que a fé fosse trabalhada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se eu mostrar que eu tenho uma caneta, aqui não precisa de fé para saber que eu tenho uma caneta, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu tenho certeza que vem e creio no que não vejo. Tem gente que quer ver para crer, mas lá em João 11:40, Jesus falou, se creres, melhor dizendo, verás a glória de Deus. Tem gente que quer ver para crer, eu tenho que ver para crer, né? Não, mas eu tenho que crer primeiro para depois ver. A bênção é para quem crê, né? Ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, não é? É para quem crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? Em Marcos 9, 23, ele fala para o pai do filho que estava endemoniado de mudez, ele fala assim: tu podes crer? Tudo é possível que crê. Então, primeiro tem que crer. Tem aquela história, mata a cobra e mostra o pau. Não, tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Mostrar o pau não significa nada, não. Está entendendo como é que é? Tem que crer para ver. Experimenta crer para você ver. Aí, deu até... Né? Eu criei e vi. Eu criei e vi, está escrito na Bíblia. Então tá bem, 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aqui, ó, Pedro foi usado pelo diabo, o diabo é astuto. Senhor, não deixa ninguém fazer isso, não. Os anciãos, os principais dos sacerdotes, os escribas, prendê-lo e matá-lo. Mas tinha a parte aqui de ressuscitar no terceiro dia, ele fala isso. Não deixe, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está vendo? Pedro é possuído ali na frente de Jesus. Cuidado, cuidado. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, nós temos que nos sujeitar a Deus. Ainda assim, o diabo virá sobre nós, mas nós teremos condições, estando sujeitos a Deus, de resisti-lo, e ele fugirá de nós. Está escrito na Bíblia. 24. Então disse Jesus a seus discípulos: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você quer ser um servo de Jesus? Você quer seguir Jesus? Você não vai ter mais opinião, não vai ter mais pensamento próprio seu naquilo que Jesus determina. Que Jesus dá liberdade. Eu vesti essa camisa porque eu quis. Eu estou fazendo aqui assim, isso aqui porque eu quis. Jesus não me obrigou, não. Eu estou aqui no lugar, eu comprei essa casa porque eu quis. Não, mas o que ele manda que nós façamos, se eu quiser ir após ele, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que me submeter a ele. Tenho que me sujeitar a ele. Tomar minha cruz e segui-lo. A cruz dos problemas dessa vida que nós estamos aqui, mas ele haverá de nos ajudar, né? Carregando essa cruz. Mas se nós renunciarmos a nós mesmos, aí acabou o eu, na minha opinião, no meu ponto de vista. Tem gente que discorda do que a Bíblia fala. Então, ele nos renunciou. Ele que manda, a opinião dele que prevalece. E não é por aí, não é por esse caminho. Tá certo? Esse versículo é muito importante. Vê se você grava. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, né? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. 25. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se você quiser salvar a sua vida, cuidar da sua vida, aos seus moldes, à sua maneira, abrindo mão de Jesus, não quero ajuda de Jesus, eu não quero nada com Jesus, eu não creio em Jesus, eu não preciso de Jesus, você vai perder a sua vida. Que você não vai conseguir. Quem te deu essa vida foi Jesus. Em Atos aqui, ó. Em Atos, olha que versículo lindo, Atos 17, 25, diz assim, ó, nem tão pouco, 24, vamos começar no 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É o 25 que eu queria falar, né? Ali esse aqui para poder entender a sequência. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas.
Ele é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E é Ele quem tira também. Então, não vai nessa aí não. Aqui é quando ele fala, aquele que quiser salvar a sua vida. Eu vou me salvar. Eu, com as minhas próprias forças, a minha sabedoria, o meu entendimento, a minha grandeza, eu vou salvar a minha vida. Você vai perder a sua vida. Agora, quem perder a sua vida por amor de Cristo, salvá-la-á, achá-la-á. Não é? 26. Pois que aproveita, a Bíblia, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Olha bem, a Bíblia não diz que a alma vale mais do que o mundo inteiro. Muita gente fala, que a alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia está dizendo, não. Ele diz aqui, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, isso aí contextualiza de que a alma é mais valiosa do que o mundo inteiro. Né? Ou que dará o homem, né, em recompensa da sua alma? O que o homem não daria para ele ser salvo? Ele dá tudo, porque ele não vai levar nada. 1 Timóteo 6,7 diz, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que dele nada levaremos. Né? Hoje, Bill Gates continua sendo um dos homens mais ricos do mundo, mas a filhinha dele nasceu pelada igual o filho de qualquer um. Pode ter nascido lá num hospital muito bacana, nos Estados Unidos, na mão dos melhores médicos, mas nasceu pelada, não trouxe nada. E não vai levar nada quando morrer. Aí tem gente que fala que caixão não tem gaveta. Não, mas pode pôr gaveta e pôr lá, porque o defunto não vai mexer naquilo. Ele não mexe, não faz nada, defunto não faz nada. Tem gente que tem medo de defunto, mas defunto não faz nada, quem faz é a gente viva. Mas defunto não. 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Se nós tivermos boas obras, Ele vai dar coisas boas para nós, se nós não tivermos boas obras. Os salvos vão estar perante um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Aí nós vamos ter lá. Se as nossas obras foram obras assim, assemelhadas a madeira, feno e palha, e a prova da obra é o fogo. O fogo vai queimar, não vai sobrar obra nenhuma. Mas quem tiver ouro, prata e pedras preciosas, aí sim, aí a sua obra vai ser. Mas a pessoa vai ser salva. Mas isso aí é o galardão, é o prêmio, é o tribunal de Cristo, né? É diferente do trono branco. 28. Cada um vai receber. Cada um vai receber. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Muito obrigado a você que tem assistido. Procure participar dessas lives, desses vídeos que você assiste aí no YouTube, aqui no Facebook, para engrandecimento, para melhora espiritual sua. Essa vida nossa é muito tênue. Muitos morrem lá com os 90 e tantos anos de idade, mas uma boa parte morre lá atrás, antes de 10 anos de idade, aos 20, aos 30, aos 40. Não tem data marcada, não existe. Quando chegar o dia não tem jeito. Não, não é chegar o dia não tem jeito. Tem gente que se suicida. Então é ele que fez o dia dele morrer. Não era o dia dele, não tem data marcada. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não se alegra com a morte de ninguém. Foi Ele que deu a vida. Entendeu? Só Ele que pode tirar. Não é? Mas tem gente que atenta contra a própria vida. Mas você que está aí passando algum problema, alguma dificuldade, a gente sabe que passa. Nós somos passíveis de estar com dificuldades, muralhas.
às vezes uma muralha à nossa frente que parece que não vai ter solução, não dá para escalar, não dá para colocar a escada, não dá para ser jogado, lançado. Às vezes é um rio que não dá para atravessar, às vezes é um mar, às vezes é um problema, não sei a natureza dele. Mas eu quero dizer para você que Jesus pode e quer ajudar você. E só você pode impedir de Jesus ajudá-lo. Ele quer, mas precisa que você concorde, que você aceite Ele como seu Senhor, para Ele mandar você fazer o que Ele disser, e você vai ver a diferença. Eu não costumo nos vídeos fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Quero fazer uma breve oração em favor de você, de todos nós que estamos passando por algum problema. Às vezes a gente fala um pequeno problema, um médio, um grande problema, depende da pessoa. Às vezes um problema que parece pequeno para mim é grande para o outro, o que parece pequeno para ele, para mim é grande. Não é? Então vamos fazer uma oração para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno e glorioso, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Só o Senhor merece ser louvado, engrandecido, exaltado, bem-vindo, Manaus Amor, magnificado, anunciado, glorificado, bendito, pregado, porque só o Senhor é Deus, o Deus de bondade, de amor, de misericórdia, o Deus que tem prazer em fazer o bem. Miqueias 7,18 termina dizendo que Ele tem prazer na benignidade, Ele tem prazer de ser bom. Deus é bom. Salmo 25,8 diz que Deus é bom. O Salmo 100, versículo 5, diz que Deus é bom. O Salmo 136, versículo 1, diz que Deus é bom. Lamentações de Jeremias 3,25 diz que Deus é bom. E mais do que tudo isso, meus irmãos, Jesus diz que Deus é bom. Em Lucas 18:19, nós vamos ler. Vai ser depois da manhã, permitindo Deus. Nós vamos ler. No versículo 19 ele fala: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um que é Deus. Porque ele é abordado por alguém que fala: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele diz: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um que é Deus. Então, meus irmãos, Deus é bom. E agora nós queremos pedir: Senhor, aqui estão assistindo e muitos assistirão esses vídeos, essa live, ó meu Deus, e estão passando por um problema que lhes aperta o coração, que lhes entristece, que lhes faz quase que desanimar. Mas, Senhor, que a sua mão potente, suas mãos potentes, sanadoras, protetoras, abençoadoras, sejam constantemente sobre nossas vidas, ajudando-nos a conhecê-lo melhor, para que nós nos entreguemos completamente ao Senhor e possamos usufruir das bênçãos espirituais de Efésios 1:3. E também possamos, ó Pai querido, ver o Senhor trazer a solução para todos os nossos problemas, dentro daquilo que nos é necessário. Ó Pai querido, Pai de amor, tudo isso nós pedimos crendo no excelso e soberano nome de Jesus Cristo, e já agradecemos que é seu Filho, é nosso Senhor, e que vive e reina por toda a eternidade. E junto todos digamos amém. Deus continue abençoando a todos nós. Amém.